Olá, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a classe dos numerais, ok? Mais uma classe de palavras para a gente compreender. Lembra que quando a gente falar em classe de palavras na língua portuguesa, a gente está falando de uma classificação morfológica. O numeral é mais uma classe que a gente vai aprender hoje. E aí você pode estar pensando, essa aula de português ou de matemática, eu vou aprender números na aula de língua portuguesa? Calma, vamos aprender essa distinção que é bem interessante. Olha para cá, ó. Olha para esse número 34. Tá vendo como ele está escrito aqui? Você reconhece esses números, você reconhece esses sinais. Esse número 34, para ele ser expresso de forma gráfica, eu preciso de um numeral, que eu posso escrever dessa forma ou escrever por extenso. O número indica uma quantidade, ou seja, este é o número 34. O numeral indica a expressão de um número. A expressão gráfica desse número aqui é o 34, assim como poderia ser a expressão com as palavras 34. Esse número 34 ele é formado por dois algarismos, o algarismo 3 e o algarismo 4. Ou seja, só por aí a gente já tem três distinções. Entre os algarismos, a gente utiliza os algarismos indo-arábicos no nosso sistema de comunicação normal, né? O 3, o 4, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Existem os algarismos romanos também, lembra deles para fazer essa distinção, porque aí você percebe que a grafia também é diferente. E existe a classe dos numerais, cuja função é representar graficamente os números. Por isso que essa aula é de língua portuguesa, porque a gente está falando de palavras, de um grupo de palavras. Palavras essas que têm funções variadas dentro da língua portuguesa. Entre as funções dos numerais, nós temos a função de expressar quantidade. Então, se eu digo, estamos gravando uma série há 20 dias. Esse 20, essa expressão da quantidade marcada por uma expressão gráfica de um número, é um numeral que indica quantidade. A função do numeral também é marcar uma posição. Então, se você está numa fila de um show esperando, você é o 10º que vai comprar o ingresso desse show, ou seja, eu estou marcando a posição sua numa ordem, estou marcando você. Essa marcação de posição é indicado por uma palavra, por exemplo, a palavra 10º, é um numeral, ok? Existem numerais também que vão dialogar muito com a matemática, não por acaso, né? Por isso que eu falei, fiz aquela brincadeira de essa aula ser de matemática ou de língua portuguesa, porque está um tanto associado, né? Porque vamos imaginar, por exemplo, que quando você aprende lá na matemática, as operações básicas, aí surge a multiplicação e a divisão, a gente aprende a fração, existem números que especificam essa marcação gráfica na língua portuguesa. A gente vai aprender já já esses tipos e você vai compreender que assim quando você aprende lá na matemática, você vai aplicar na língua portuguesa quando você for escrever as palavras, ok? Vamos ver um contexto aqui antes de a gente ver a divisão? Como é que eu uso os números? Como é que eu uso os numerais na língua portuguesa? Olha só, a escola já conta com o triplo de estudantes. Percebeu aqui, lembra da matemática, quando a gente aprende dobro, triplo, quádruplo? Essa relação, essa marcação de uma multiplicação é o que a gente chama, no grupo dos numerais, de numerais multiplicativos. Então, guarda esse nome. Um dos grupos dos numerais são os numerais multiplicativos, que marcam as relações de multiplicação dentro de um texto. Geralmente vai vir marcado por essas expressões, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. Então, aqui nós temos um exemplo de um numeral multiplicativo, ok? A escola já conta com um triplo de estudantes, que dá a ideia de quantidade de 3, mas é marcado pelo numeral multiplicativo triplo. Ou seja, havia um número anterior que foi multiplicado por 3. Metade quer cursar disciplinas em tempo integral. Aí metade é um numeral, metade marca uma relação fracionária, ou seja, a parte de um todo. Por isso que tem a palavrinha fração ali. Lembra quando a gente aprende na matemática aquelas figuras divididas em várias cores, aquele formato de pizza, aquele formato variado que a gente aprende como entender quais são as partes que compõem um todo? Na língua portuguesa essa marcação vem com os numerais. Os numerais marcam graficamente essa relação. Então metade marca a parte de um todo, assim como eu vou ter a expressão 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Todas essas marcações de partes que compõem um todo, compõem o grupo de numerais que a gente chama de numerais fracionários, ok? Vamos continuar no nosso exemplo. É sempre bom a gente dialogar com os conceitos dentro de um contexto. Então, metade quer cursar disciplinas em tempo integral, a outra prefere que o sistema seja adotado na segunda quinzena. Olha só, dois numerais juntinhos. Não foi de propósito, hein? Porque vai acontecer na língua portuguesa e a gente usar os numerais de forma muito misturada. Segunda quinzena, eu tenho dois numerais ali. Eu tenho o numeral segunda, que marca uma ordem, que marca uma posição.
Esses numerais que marcam ordem, que marcam posição, são os numerais chamados de numerais ordinais. Não vai confundir com outro nome da língua, hein? É ordinal. Os números ordinais marcam uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Lembra da fila, lembra da ordem, lembra dessa organização, que você vai lembrar desse grupo dos ordinais. Então aqui eu tenho segunda quinzena. Quinzena também é um numeral, que marca agora uma ideia de grupo, de coletividade. Esses numerais são os numerais coletivos. Existem vários na língua portuguesa. Quando eu marco, por exemplo, século, quando eu marco, por exemplo, uma dúzia de ovos, que representam um grupo, uma quantidade em grupo de ovos. Aqui eu tenho, por exemplo, segunda quinzena, um grupo de dias, que são 15 dias. Isso também é um número, ok? Isso também é um numeral na língua portuguesa. Segunda quinzena. Aqui eu tenho um encontro de dois, então, hein? Um ordinal e um coletivo, ok? Lembra que existem vários outros. Essa divisão de tempo é muito comum na língua portuguesa, né? Século, milênio, esses números, então, que marcam ideias de grupo, de coletividade, são os numerais coletivos, ok? Vamos continuar no nosso exemplo? Ambos os grupos concordam que os novos modelos podem melhorar a qualidade do ensino. Ambos é um numeral, porque indica a ideia de duas coisas, de dois elementos. Então, se eu digo, por exemplo, tenho dificuldade em português e matemática, ambas são disciplinas que me assustam. Esse ambas aí está se referindo a quem? Está se referindo a dois elementos, e esses dois elementos são representados pela palavra ambos. Lembra que eu só posso usar ambos para dois elementos, hein, gente? Eu não posso usar para vários, porque às vezes a pessoa escreve vários elementos e diz ambos. Não, ambos eu só posso usar para duas coisas. É muito comum utilizar o ambos para evitar repetição de palavras na língua. Isso vai ajudar muito o seu texto. Então, às vezes você está escrevendo um texto sobre duas línguas diferentes, né? A língua francesa e a língua espanhola. Então, para você não repetir na frase seguinte, de novo, a expressão espanhola e francesa, você pode usar a expressão ambas, que concorda com o termo anterior. O que é que significa isso? Concordar com o termo anterior. Se as palavras anteriores forem masculinas, eu vou manter esse ambos no gênero masculino. Se forem palavras femininas, eu vou ter que variar. Então, o numeral, nesse caso aqui, ele pode variar também, ok? É importante a gente perceber isso porque as palavras elas estão combinadas dentro de uma construção frasal. Então, eu preciso estabelecer essa relação. Se você tiver numa construção frasal a ideia de uma palavra masculina e uma palavra feminina, eu vou precisar unificar. E na língua portuguesa, a gente unifica isso utilizando o gênero masculino, ok? Então, se eu tenho, por exemplo, a caneta e o lápis, eu vou ter que utilizar ambos para especificar que se refere a um gênero, nesse caso aqui, unificando os dois gêneros, masculino e feminino, porque na língua portuguesa eu não utilizo o feminino para fazer isso, eu acabo utilizando o masculino. Tem línguas que têm um número neutro, que facilita essa distinção, mas na língua portuguesa a gente faz a distinção entre masculino e feminino, ok? Mas guarda essa informação que o ambos também marca essa relação, essa função referencial de se referir a algo que já foi dito no texto. Isso é muito interessante para você usar nos seus textos. Bom, vamos então relembrar e memorizar os tipos de numerais. Eu tenho o numeral cardinal, que é aquele que expressa quantidade. Então, 34, há 34 pessoas neste recinto. Então, esse 34, essa expressão de quantidade é um número cardinal. Os numerais ordinais indicam ordem. Olha o nosso exemplo aqui, ó, segunda, ok? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto são os ordinais. Os numerais multiplicativos dão a ideia de multiplicação. Se eu tenho triplo, é porque eu me refiro a 3 vezes algo. O dobro, o quádruplo, porque eu me refiro a uma multiplicação. Os numerais fracionários, que dizem respeito às partes de um todo, tal como a fração lá na matemática. Aqui eu tenho, por exemplo, a metade, mas eu posso ter um terço, um quarto, um quinto. E os numerais coletivos, que dão a ideia de grupos, né? Quando eu tenho, por exemplo, a ideia de dúzia de ovos, esse é um numeral coletivo. Então guarda que são diferentes tipos, não é um assunto tão complicado, está muito conectado com a matemática, e é só você lembrar que é a expressão gráfica de números, ok? Bom, então vamos lembrar que nessa aula a gente aprendeu o numeral, e para não gerar aquela dúvida com a matemática, eu quero lembrar umas coisinhas para vocês, ó. Lembrar que eu tenho um número, expressão gráfica, escrito aqui, um número indica uma quantidade, então na matemática os números indicam quantidade, quando ele vem para a língua portuguesa eu preciso expressá-lo. Quando eu vou expressá-lo, seja por meio de algarismos, como 34, ou por meio do extenso 34, eu estou utilizando numerais. E esses numerais, que estão presentes em diversos contextos da língua portuguesa, podem ser expressos pelo menos em grandes 5 grupos: cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário e coletivo. Não confunde e lembrem que o ambos também é numeral, porque a galera nem sempre lembra disso, se referindo sempre a os dois, ok? E o ambos pode variar também para masculino e feminino.
ok? Singular e plural também, não esquece. Esse foi o tema da aula de hoje, ok? Numeral. Muito obrigado.